Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Não digas a ti mesmo outra coisa que o que te anunciam as primeiras impressões. Se te foi anunciado que um tal fala mal de ti, isso te foi anunciado, mas não foi anunciado que sofreste dano. Vejo que meu filho está enfermo. O vejo, mas que esteja em perigo, não o vejo. Assim, pois, mantenha-te sempre nas primeiras impressões, e nada acrescentes a teu interior, e nada te acontecerá. Acrescente como pessoa conhecedora de cada uma das coisas que acontecem no mundo. Marco Aurélio. Meu amigo, se você parar para jogar pedra em cada cão que ladrar no seu caminho, você nunca chegará onde deseja. Pessoas gostam de falar dos outros porque, se fossem falar de si mesmas, ninguém iria se interessar para escutar. Quando algum indivíduo faz críticas sobre quem você é e sobre o que você faz, isso só se torna prejudicial a ti se você absorver tal coisa como verdade. Saiba que somente você conhece os seus valores e capacidades. Certas pessoas acham que te conhecem apenas por saberem o seu nome, mas é nesse ponto em que elas mais se enganam. Por isso é muito importante você mostrar a elas apenas aquilo que você deseja mostrar. Quando você fica ressentido por causa de ofensas e julgamentos alheios, saiba que não são os que cometem esse ato os culpados pelos seus sentimentos, e sim você mesmo. Então oculte seu ego quando for atacado por outras pessoas. Não tente revidar comentários inúteis que foram proferidos a ti. Entenda que esse é o mundo real e assim são as pessoas. Compreenda que elas fazem o que fazem por não terem coisas mais importantes para se preocuparem. O grande filósofo Epiteto tem um pronunciamento bastante importante sobre ofensas, que diz o seguinte: lembra que não é insolente quem ofende ou agride, mas sim a opinião segundo o qual tal indivíduo é insolente. Então, quando alguém te provocar, saiba que é o teu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação. Uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti mesmo. O poder de desprezar alguém não provém de tomarmos atitudes para que tais pessoas parem de nos afrontar. Provém de aprendermos a dominarmos nossos sentimentos, nesse caso, a cólera. Você deve entender que esses comportamentos inescrupulosos das pessoas provêm da ignorância delas. Então você deve ser maior do que elas. Se elas riem de você, ok, deixa-as à vontade. Se elas te criticam, ok, isso é uma consequência da sua evolução. Se elas te menosprezam, ok, isso quer dizer que você já está em um nível muito superior ao delas. Lembre-se, pessoas não cometem esses atos porque gostam de fazer isso, mas porque não são capazes de controlar suas próprias desvirtudes. A ignorância delas as cegam e as controlam. E por isso você deve enxergar algumas situações por esse ângulo, ou seja, quando souber por um intermediário ou alguém proferir diretamente a você palavras de desrespeito e julgamento, seja paciente, controle sua cólera, seja sereno e reconheça a inferioridade dessa pessoa. E então, apenas ignore a situação, pois é possível sim não sentir-se ofendido por tais coisas. Quando você reconhece a sua grandeza e o seu valor, você para de perder tempo com futilidades como essas. O que não deteriora o homem, tampouco deteriora a sua vida e não lhe prejudica, nem externa nem internamente. Como tudo na vida existe um porém, é claro que você não deve aceitar e deixar passar em branco todas as situações. Se existe algo que realmente está no seu caminho, te impedindo de prosseguir com seus passos, e essa coisa está de fato te prejudicando, você não deve ficar se torturando e reclamando para Deus e o mundo o porquê de aquilo estar acontecendo contigo. Se você tem a capacidade e a chance de agir para eliminar o perigo do seu caminho, apenas haja, meu amigo. Tome as medidas que forem certas e justas, mas sempre pensando antes de agir. Lembre-se da citação que eu fiz no vídeo passado. Nunca comece a fazer algo sem antes pensar como isso vai terminar. Agir sem pensar é o mesmo que atirar sem apontar.
O desprezo, além de nos tornar superiores perante a tais indivíduos, ele acaba nos tornando importantes de uma maneira indireta. Ou seja, quanto mais uma pessoa estiver desperdiçando o tempo e o foco dela para te atacar, proferindo insultos e etc., e você estiver utilizando essa arte do desprezo como seu escudo pessoal, mais as palavras dela parecerão irrelevantes e com o tempo perderão o valor e sentido, até mesmo para ela, pois desse modo a mesma perceberá que todas as palavras que usou para tentar te oprimir e diminuir o seu valor perante os outros terão sido em vão, e como consequência ela verá sua evolução na vida e irá desejar também estar ao seu lado. Pois como não conseguiu ter o êxito em te levar à ruína, tentará agora se passar por um mero amigo, te enchendo de bajulação. Se tais indivíduos te enxergam como alguém sem valor, deixe-os pensarem como quiser, viva para si mesmo, mas sempre defendendo sua honra e suas virtudes. Não permita que os mesmos manipulem a sua imagem com ações maliciosas. Como eu já citei, se estiver ao seu alcance retificar seus critérios, faça-o, não hesite. Mas enquanto palavras, vindas de outros, você não deve permitir que elas definam quem você é, exceto as que saem da sua própria boca. Se você deseja ser poderoso perante as pessoas, primeiro você deve ser poderoso perante a si mesmo, reconhecendo e eliminando sua própria ignorância. Não deixe seu ego inflar e seus maus hábitos te dominarem. Seja mestre deles e por fim serás mestre de si mesmo. Pare de agir como uma criança, que se zanga facilmente ao ser caçoada por outros. Nem tudo exige uma reação imediata. Despreze aquilo que não te fere externamente e que não te atrapalhe de continuar caminhando. Cultive uma mentalidade de aço, meu amigo, para não se fragilizar com meras palavras ofensivas. Cada vez que alguém cometer uma falta contra ti, medite sobre que conceito do mal ou do bem tinha ao cometer dita falta. Porque uma vez que tenhas examinado isso, terás compaixão dele e nem te surpreenderás nem te irritarás com ele. Epiteto. Esse conteúdo se resume nesse forte e belo pensamento de Epiteto. Cada vez que estivermos passando por fases em que pessoas começam a proferir contra nós julgamentos e ofensas, sem ao menos termos ideia do que possamos ter provocado nela para o início de tal ato, não devemos deixar a cólera nos controlar facilmente. Devemos ser calmos e refletir sobre quais possíveis motivos foram o gatilho para que tais pessoas começassem a agir de tal modo. Caso não venha em nossa consciência motivos cabíveis para a petulância dessas pessoas, não devemos levar tal ofensa para o nosso lado pessoal, pois essa pessoa pode ter sido manipulada por outras para que nos tratasse de tal forma. Então, o melhor a se fazer é apenas ter olhos cegos para a mesma e nos mostrarmos superior a ela. A melhor maneira de defender-te é não se assemelhar a eles. Bom, é isso, meus amigos. Se eu pudesse, citaria ainda milhares de pensamentos fodas de grandes filósofos e autores sobre como ignorar ofensas e etc. Esse é um tipo de conteúdo no qual poderia passar muitos pontos de vista, dentre outros aprendizados, mas creio que o que eu falei hoje irá servir de muito proveito para você aplicar em sua vida. Em breve, irei estar trazendo uma segunda parte falando sobre o mesmo tópico. Espero que vocês possam aproveitar e desfrutar dessa estratégia comportamental. Caso não tenham absorvido a visão de maneira clara, reveja o vídeo. Será de grande ajuda para o canal quanto para você. E lembre-se, papel e lápis para sempre anotar os pontos que você mais achou interessantes. Desse modo, você pode revisar diariamente, para nunca se esquecer das lições. Então é isso, deixa o like, não esqueça de dar seu feedback, beleza? Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo.